Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Centro Acadêmico Nikola Tesla. Eu sou a Mariana. O Centro Acadêmico Nikola Tesla está entrevistando todos os candidatos a diretor-geral. E hoje eu estou com os professores Wellington e Lucimara. Vou pedir para que eles se apresentem um pouquinho, fale mais sobre a formação de vocês, há quanto tempo é professor no Instituto Federal. Obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal do Centro Acadêmico Nikola Tesla, por nos receber, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou o professor Wellington, eu estou no Instituto Federal aqui desde 2016, eu estou no Serviço Público Federal desde 2011. Antes de ser docente aqui, eu era servidor técnico administrativo na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E a minha formação é na área de matemática, eu sou professor de matemática, licenciado, tenho atuado na licenciatura em matemática desde 2016, no processo de formação de professores. Também sou docente do Ensima, o nosso mestrado, Ensino de Ciências em Matemática, e estou lotado no DCM, que é o Departamento de Ciências em Matemática. A minha formação é, além da licenciatura em matemática, eu fiz um mestrado em educação e um mestrado em matemática, e também sou doutor em educação, fiz o meu doutorado na Faculdade de Educação da USP. Eu sou a Lucimara, eu sou pedagoga, minha formação inicial é em pedagogia, licenciatura em pedagogia. Aqui eu assumo o cargo de pedagoga, então, e sou técnica administrativa aqui no campus. Eu ingressei aqui no Campus São Paulo em 2014, então já faz 10 anos. Eu sou servidora pública federal aqui no campus. Antes disso, eu fui professora de educação básica dos anos iniciais, também na rede estadual de educação aqui de São Paulo e no município. Então, eu tenho uma experiência com educação básica e tenho minha formação, como eu já disse, licenciatura em pedagogia, depois tenho mestrado e doutorado em educação. Perfeito. E o que fez vocês dois se candidatarem à direção do campus? Então, a gente representa um coletivo que vem fazendo uma construção para uma gestão alternativa no Campus São Paulo já há mais de 4 anos, desde as últimas eleições. O nosso coletivo participou do último processo eleitoral, não obtivemos êxito, então não temos nenhuma relação com a atual gestão, mas a gente continua fazendo essa construção e esse coletivo que vai fazendo esse projeto, essa organização, foi somando, né, foram se somando a este coletivo algumas pessoas no decorrer desses últimos anos. E esse coletivo chegou agora mais recentemente, próximo do período eleitoral, e indicou o nosso nome, né? E o propósito é que a gente fizesse uma composição assim que mostrasse a cara do nosso coletivo, uma composição que fosse representativa. Então a gente quis intencionalmente formar uma chapa que tivesse um homem e uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa branca, um docente, um técnico administrativo. Então, o que nos traz até aqui é a representação de um coletivo que tem uma ideia, um planejamento de gestão que é, como o nome diz, coletivo. E essa organização coletiva, ela já está representada para a comunidade desde já. Nós somos a única chapa do campus que já se apresentou de forma transparente para a comunidade, tanto o que a gente pretende fazer, quanto a nossa composição principal, com diretor e vice-diretor. Então eu estou constando lá na cédula eleitoral com o meu nome como candidato à direção, mas na verdade nós somos uma equipe, um coletivo, e em todo o processo estamos juntos, eu e a Lucimara. É isso, né, Lu? É isso, e só para complementar, né, como o Wellington disse, a gente então representa um coletivo, né, que é o Coletivo Educação, Transparência e Democracia. Então, é um grupo de pessoas que tem representantes administrativos, docentes, estudantes, que é um grupo que tem uma pluralidade de ideias, né? Então, é um grupo plural de várias conjunto de ideias, de pensamentos, e que a gente representa esse coletivo. E essa decisão de ter uma chapa, né, com vice-direção é fruto desse coletivo, é uma decisão política. Perfeito. E na opinião de vocês, qual é a questão mais crítica do campus que deve uma maior atenção? Essa pergunta é muito boa, Mari, e a gente tem pensado bastante sobre isso, né? E a ideia é que a situação do campus ela se torna crítica porque a gente não sabe onde estão e como estão sendo resolvidas as coisas, onde estão
os recursos, para onde eles estão indo, de que forma, de que jeito, com que pessoas envolvidas. Ou seja, para nós, o principal problema do campus é a falta de transparência. Nós não conhecemos o orçamento, nós não conhecemos as demandas, nós não conhecemos nem as dificuldades. A gente só fica sabendo das coisas depois que estoura na imprensa, ou depois que a gente descobre que a gente perdeu um pedaço do nosso terreno, Sim. descobre por acaso. Então a gente tem essa questão da falta de transparência como um dos principais problemas que a gente verifica no campus. E essa falta de transparência que a gente avalia como sendo o ponto talvez mais crítico, né, ou um dos pontos mais críticos hoje no campus, é que essa falta de transparência acaba acarretando, gerando outros problemas. Então, hoje a gente percebe um campus que está abandonado, né? Então, acho que isso é um pouco da falta de transparência, né? Sim. Que isso acaba acarretando isso. E quais são as suas propostas, caso não assuma a direção? Então, nossas principais propostas estão justamente voltadas para essa tríade, né? Educação, transparência e democracia. Então, a gente convida vocês a conhecer o nosso plano de gestão, vocês do Centro Acadêmico Nikola Tesla e a comunidade acadêmica como um todo. Vocês vão verificar lá que nós temos um fio condutor que está baseado nesses três conceitos principais: educação, transparência e democracia, que vai envolver uma gestão participativa, um orçamento participativo, público, conhecido por todos, debatido e discutido com toda a comunidade para a gente poder estabelecer as prioridades e os investimentos, tudo de forma participativa. A gente tem situações pontuais que a gente pretende atacar também logo nos primeiros meses da gestão, mas principalmente, o principal do nosso programa é a tríade de educação, transparência e democracia. Que é entender aqui o nosso espaço, o nosso campus, que é uma instituição de educação, né? Então, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, a gente recuperar essa ideia de educação, que todos que estamos aqui, o que nos une também, o elo comum, é que a gente está em prol de uma educação, que aqui é um ambiente formativo. E dentro disso que vocês falaram, né, qual seria a principal prioridade? A nossa principal prioridade está mesmo dentro dessa tríade, Mari. Desenvolver esses aspectos, mas num primeiro momento a gente quer mesmo atacar a questão da transparência, que é abrir para a comunidade a caixa preta, né? Mostrar para a comunidade quais são os problemas, onde estão, quais são os gargalos, o que aconteceu nesses últimos 4 anos que a gente não sabe, que estão isolados. A gente tem uma questão com os isolamentos dos setores e dos departamentos, e a gente tem uma proposta de uma gestão interdepartamental e intersetorial para poder construir esse diálogo. Baseado no diálogo e na transparência, a gente quer abrir para a comunidade todos os problemas para a gente tentar achar soluções coletivamente, de uma forma integrada. A gente tem propostas de ação iniciais, mas todas as nossas propostas elas estão baseadas na discussão e na participação da comunidade. E nessa linha, né, dessa tríade educação, transparência e democracia, o restabelecimento, né, o fortalecimento dos espaços democráticos, né, que nos últimos anos eles foram se desmantelando, né, então a gente quer esse fortalecimento dos espaços democráticos. Sobretudo dos espaços deliberativos do campus, que a gente precisa que tenha representatividade de toda a comunidade, dos 3 segmentos: docentes, técnicos administrativos e estudantes, porque só assim que a gente faz uma gestão coletiva de verdade, quando todo mundo está representado e participando. E por último, porque os alunos, os professores e os servidores deveriam votar em vocês dois? Essa é boa, né? Nós somos a única chapa composta com chapa nessas eleições. Nós temos a representatividade como proposta e também já aqui presente na nossa chapa. Nós fomos o primeiro grupo a apresentar o nosso plano de gestão. É um plano completo, um plano que tem 50 páginas, que foi construída por muitas pessoas, a muitas mãos, muitas cabeças, e está sendo representado por um homem negro, por uma mulher branca, pedagoga, por um professor da matemática do núcleo comum, e pessoas que, de modo geral, têm a educação no centro das atenções, porque uma escola precisa ter a educação como centro das atenções. A educação técnica, a educação geral, a formação do ser humano. Então, vocês precisam votar no Wellington e na Lucimara, porque a gente vai fazer uma formação humana. Fica a dica para vocês, faz o Wellington e Lucimara. Curtam e compartilhem a página do Centro Acadêmico. Obrigado.
Obrigada.